No mundo do Solo Leveling existem dois poderosos grupos de divindades rivais, sendo essas os governantes e os monarcas. Eles são seres extremamente poderosos, que após San Jinwoo receber a dádiva fornecida pelo sistema, tiveram seus dias contados. Mas e se eu te disser que esses grandiosos seres estão envolvidos no grande despertar do nosso protagonista? Vem que no vídeo de hoje você vai saber qual é a real fonte de poder de San Jinwoo no mundo dos caçadores. Pra gente começar, a gente precisa ir lá pro começo, e a sua história se inicia a partir do Monarca das Sombras, Ashborn. Ashborn, a criatura conhecida posteriormente como Monarca das Sombras, não nasceu como um monarca, mas sim como um dos 8 governantes. Sua função era equilibrar as forças da luz e da escuridão ao lado de seus irmãos angelicais. Diferente dos monarcas, os governantes não possuem nomes próprios, estão sempre ocultos por armaduras radiantes. No entanto, Ashborn se destacava com um título único: o maior fragmento de luz brilhante. Esse título refletia sua posição como o mais forte e iluminado entre os governantes. O Ser Absoluto o escolheu como seu subordinado mais fiel, concedendo-lhe um poder singular. No entanto, essa ligação também o privava de liberdade, ao contrário dos outros governantes e monarcas que podiam tomar decisões por conta própria. Ashborn, em vez disso, sempre seguiu fielmente os desígnios de seu criador, mesmo ciente de que ele tratava suas criações como simples brinquedos. Isso levantava dúvidas se sua lealdade era fruto de devoção real ou apenas o resultado de uma manipulação por parte do Ser Absoluto. Durante a rebelião dos governantes, Ashborn foi traído e morto por seus próprios companheiros ao tentar proteger o Ser Absoluto. Naquele momento, sua luz foi completamente engolida por uma imensa escuridão, marcando o nascimento do Monarca das Sombras. Essa escuridão, que residia adormecida dentro dele, havia sido criada como uma arma final, destinada a agir caso as criações do Ser Absoluto se voltassem contra a sua vontade. Mesmo após renascer, Ashborn manteve sua devoção inabalável ao seu criador. Os governantes retomaram o controle do conflito quando capturaram Legia, o rei dos gigantes, deixando os monarcas em desvantagem. Foi então que Ashborn escolheu se aliar aos monarcas para preencher essa lacuna. Sua motivação, porém, não era a vingança contra seus irmãos, mas sim o desejo de restaurar a ordem imposta pelo Ser Absoluto. A harmonia entre luz e escuridão só se mantém quando ambas estão equilibradas em poder, o que transforma essa guerra em um ciclo sem fim. Caso os monarcas permanecessem em menor número, a vitória dos governantes causaria um desequilíbrio na balança. Mesmo que tudo não passasse de um espetáculo para entreter o Ser Absoluto, Ashborn se recusava a quebrar esse equilíbrio. Com o Ser Absoluto morto, Ashborn assumiu para si a missão de preservar sua vontade, não importando se isso significasse lutar ao lado da luz ou da escuridão. Sua intervenção salvou os monarcas, mas com o tempo eles passaram a temer seu imenso poder. Até mesmo Antares, o mais forte entre eles, sentia-se ameaçado por sua presença. Por isso, ele ordenou que Baran e Rakan atacassem Ashborn de surpresa. Embora o Monarca das Sombras tenha vencido esse confronto, o preço foi alto e ele perdeu todo o seu exército. Enquanto Rakan fugia do campo de batalha, Baran, gravemente ferido e à beira da morte, se recusava a revelar o motivo da sua traição. Mesmo em seus últimos momentos, zombou de Ashborn, até ter seu crânio esmagado. Aproveitando a situação, os governantes tentaram persuadir Ashborn a se juntar a eles novamente. Em resposta, ele pediu que o eliminassem, acreditando que sua existência já não tinha propósito. No entanto, seus antigos irmãos se recusaram a matá-lo, sem antes tentar fazer as pazes. A traição dos monarcas, seguido pelo inesperado pedido de reconciliação dos governantes, fez Ashborn mergulhar em dúvidas profundas sobre seu verdadeiro papel. Sentindo-se perdido e sem um lugar a qual pertencer, ele se afastou de todos, abrindo caminho para que os governantes conquistassem a vitória temporariamente. Quando Ashborn retornou ao lado dos monarcas, eles iniciaram uma busca por receptáculos humanos na Terra. Porém, nenhum ser humano comum era capaz de suportar os poderes colossais de Ashborn e Antares. Foi então que Candiaro, o mago também conhecido como Arquiteto, ofereceu uma solução. Se recebesse a imortalidade em troca, criaria um sistema projetado para moldar o receptáculo perfeito. Durante anos, Candiaro buscou alguém que se destacasse em força, inteligência e domínio mágico, mas ninguém conseguiu vencer os testes da masmorra dupla. Até que surgiu um tal de San Jinwoo. Embora o Arquiteto inicialmente duvidasse de seu potencial, Jinwoo surpreendeu ao todos ao dominar o sistema com maestria. Mas a princípio, o que é o tal do sistema? O sistema foi criado com a estrutura de um videogame e oferecia a Jinwoo diversas missões, com recompensas exclusivas, além de um sistema de progressão de níveis que envolvia habilidades específicas e melhoria de atributos. Ele também contava com um inventário sem limites,
onde Jinwoo podia armazenar uma infinidade de itens mágicos, e uma loja interna, onde era possível adquirir recursos em troca de ouro, uma moeda que ele ganhava sempre que derrotava inimigos em combate. Apenas Jinwoo tinha acesso ao sistema, graças ao seu status especial de jogador, o que tornava todo o seu funcionamento invisível para as outras pessoas. Além disso, o sistema apresentava 5 atributos principais: força, vitalidade, agilidade, inteligência e percepção, nos quais Jinwoo poderia investir pontos para se fortalecer. Ao maximizar esses atributos, ele desbloqueava novas habilidades, que o auxiliavam a subir de nível e aumentar o seu poder ainda mais. Mais tarde foi revelado que o sistema havia sido desenvolvido por Kandiaru com o propósito de preparar um corpo humano que pudesse suportar e dominar plenamente os poderes do Monarca das Sombras, Ashburn. Para isso, a aparência de videogame foi intencionalmente escolhida, tornando o funcionamento do sistema simples e compreensível para Jinwoo. Como o objetivo do sistema era moldar Jinwoo para suportar os poderes de Ashburn, ele também agia de forma a protegê-lo até que estivesse totalmente preparado. Assim, ativava suas habilidades automáticas em momentos de perigo e oferecia missões estratégicas para eliminar ameaças. Além disso, o sistema alertava Jinwoo sobre qualquer intenção assassina próxima, como aconteceu quando Goto Ryuji parou de fingir durante seu confronto e atacou Jinwoo com a real intenção de matá-lo. Mas, como a gente viu ao longo do anime, Jinwoo não ficava preso apenas a utilizar os poderes fornecidos pelo sistema, ele também utilizava vários dos itens que estavam disponíveis na loja. A loja, também chamada simplesmente de mercado, é um espaço virtual disponível dentro do sistema, onde o jogador pode adquirir diversos itens. Seu catálogo é ajustado de acordo com o nível atual do usuário, oferecendo opções compatíveis com seu progresso. As compras são feitas utilizando ouro, uma moeda especial obtida ao derrotar monstros, concluir missões ou vender itens diretamente para a própria loja. Entre os produtos disponíveis é possível encontrar consumíveis que restauram atributos como saúde, mana e resistência, além de equipamentos e armas poderosas, como a adaga Night Killer. À medida que Jinwoo progredia e enfrentava desafios cada vez mais intensos, sua jornada com o sistema se aprofundava, revelando não apenas os limites de seu poder, mas também as intenções ocultas por trás da entidade que o havia escolhido. Arco da Masmorra de Rank D. Durante sua primeira missão na Masmorra Dupla, Jinwoo foi escolhido pelo sistema para se tornar seu jogador. Esse evento ocorreu quando ele, de maneira altruísta, decidiu permanecer para trás e se sacrificar, permitindo que seus companheiros de equipe escapassem com vida. Após o início de seu treinamento com o sistema, Jinwoo percebeu que sua força aumentava em um ritmo extraordinário, o que ele logo aproveitou para crescer cada vez mais poderoso, até conquistar o título de caçador mais forte do mundo, Arco da Masmorra Dupla. Depois de alcançar o nível 100, Jinwoo foi chamado novamente ao calabouço duplo por Kandiaru. O objetivo era permitir que o Monarca das Sombras, Ashburn, usasse seu corpo como receptáculo para finalmente descer ao mundo humano, conforme o plano inicial. No entanto, Ashburn mudou de ideia e decidiu não possuir Jinwoo. Em vez disso, ele queria passar seus poderes para ele, tornando-o seu sucessor legítimo. Essa mudança de planos levou Ashburn a trair Kandiaru, bloqueando seu acesso ao sistema e entregando seu coração negro a Jinwoo. Arco da Guerra dos Monarcas. Durante a batalha contra Rakan, Jinwoo acabou sendo morto. No entanto, graças ao poder do coração negro, Ashburn foi capaz de restaurá-lo, completando a transferência total de seus poderes. Com isso, o sistema, que havia cumprido sua função, foi desativado automaticamente, e Jinwoo renasceu, carregando os verdadeiros poderes do Monarca das Sombras. Jinwoo era descrito como o caçador mais fraco do mundo, amargurando o solitário ranqueiro, mas foi graças à sua inteligência e principalmente coragem que o fez chegar em um outro patamar. Mas além disso, tivemos uma outra informação bem importante logo no fim da obra. Durante o confronto entre Jinwoo e Antares, o Monarca da Destruição e Rei dos Dragões, ele revelou o motivo mais notório, o qual fez Jinwoo ser escolhido entre toda a humanidade, mesmo possuindo apenas uma força ligeiramente acima da média. A razão está no fato de que, ao longo de sua vida, Jinwoo esteve repetidas vezes à beira da morte, enfrentando situações extremas e constantemente flertando com o fim da sua vida. Essa familiaridade com a morte fez com que ele se tornasse o único capaz de suportar e controlar o imenso poder ligado aos mortos. Por isso, Ashburn o escolheu como sucessor. Entre todos os humanos, apenas Jinwoo demonstrou uma afinidade natural e incomparável com a essência da morte. Então sim, Sang Jinwoo era o cara que sorria para a cara da morte e lhe mostrava o dedo do meio sempre que estava prestes a bater as botas. Após a aquisição do sistema, ele evoluiu constantemente, atingindo o necessário para herdar o título de Monarca das Sombras. Convicto de sua escolha, Ashburn deixou para trás os monarcas e decidiu se fundir completamente com Jinwoo, selando assim o nascimento de um novo governante das sombras. Jinwoo tinha sim um certo privilégio por ter sido escolhido pelo sistema, fazendo ele ser um completo mistério no campo de batalha,
Além de ser um oponente formidável, com técnicas de alto nível, possuindo grandes curiosidades que circundam ao seu redor. Mas ele tá longe de ter sido um cara abençoado pelo destino ou principalmente por sua sorte. Foi justamente o contrário. Jin-Woo foi agraciado porque mesmo com o pouco poder que ele tinha, ele nunca deixou de arriscar sua vida por quem ele amava. Isso é um paralelo muito interessante no personagem, já que depois que ele adquiriu o sistema, ele mudou e muito sua personalidade, agindo principalmente com extrema confiança de seu poder, mas nunca esquecendo o propósito de sua vida, proteger aqueles que ama. Ele se tornou um caçador para sustentar sua irmã e encontrar uma cura para a doença de sua mãe. Como Candiaru havia desenvolvido o sistema exclusivamente para servir Ashburn e seu futuro receptáculo humano, tanto os monarcas quanto os governantes não tinham conhecimento da existência do sistema, tampouco conheciam suas capacidades. Por isso, os governantes não conseguiram usá-lo para criar corpos que fossem fortes o bastante para superar plenamente seus próprios poderes, enquanto os monarcas só perceberam as verdadeiras intenções de Ashburn quando Jin-Woo apareceu diante deles no mundo humano. Além disso, os itens armazenados no inventário de Jin-Woo estavam protegidos contra qualquer tentativa de remoção forçada, apenas ele podia retirá-los. Alguns desses itens também eram intransferíveis, o que significa que não podiam ser entregues a outras pessoas diretamente, algo que ficou bem evidente em duas ocasiões importantes ao longo da história. A primeira vez aconteceu durante sua batalha com Ygritte. Quando Ygritte pegou a presa venenosa de Kasaka e tentou usá-la contra ele, Jin-Woo foi capaz de rematerializar rapidamente a arma de volta para sua posse. A segunda vez aconteceu durante o quarto ataque à ilha de Jeju, quando Jin-Woo tentou curar seus companheiros caçadores Rank S com poções de cura. Como ele não conseguia fazer transações com eles, ele não pôde entregar as poções fisicamente, sendo forçado a segurá-las junto aos lábios deles para que pudessem beber. Indo para o seu conjunto de habilidades herdadas depois da união entre Jin-Woo e o Ashburn, a gente tem os clássicos. Extração de sombras, a principal habilidade de toda a obra, e inclusive a mais emblemática. Ela permite transformar cadáveres em soldados sombrios sob seu comando, formando um gigantesco exército a seu favor. Cada sombra tem um nível de poder e pode ser dividido em normal, elite, cavaleiro, cavaleiro de elite, general, marechal e por fim, marechal supremo. E foi por conta dessa habilidade que um dos principais servos de Jin-Woo decidiu segui-lo. Após derrotar Ygritte em um combate frenético, o Cavaleiro Escarlate era de um nível bem acima de Jin-Woo, mas mesmo assim ele foi capaz de inseri-lo no seu arsenal de sombras já em sua terceira e última tentativa. Seu êxito na extração se dá por conta de que Ygritte anteriormente era uma sombra leal e pertencente ao grupo de Ashburn. Como Jin-Woo se tornou um caçador que ampliou seus números de servos à sua disposição, essa habilidade veio bem a calhar. Temos assim a técnica do domínio do monarca. Técnica essa que potencializa o poder e a eficácia de suas sombras já invocadas. Além disso, a gente tem outras habilidades que também foram herdadas. A autoridade do governante, poder que lhe concede controle telecinético sobre objetos, permitindo manipulá-los à distância com a força da sua mente. Apagamento existencial. Esse é um poder capaz de apagar completamente uma pessoa, eliminando até suas partículas mais básicas. Ao contrário da morte comum, em que o corpo se decompõe e retorna à natureza, o apagamento existencial elimina qualquer vestígio da existência da pessoa, como se ela nunca tivesse vivido. Astralização. A astralização representa o auge dos poderes de Jin-Woo como monarca das sombras. Ao ativar essa habilidade, ele assume uma forma gigantesca, envolta em escuridão absoluta, capaz de enfrentar adversários colossais como Antares, o monarca da destruição, em sua verdadeira forma de dragão. A causalidade. Essa habilidade o torna completamente imune às amarras do tempo, transcendendo conceitos como passado, presente e futuro. Onipotência. E por fim, ao final de sua jornada, Jin-Woo torna-se o soberano absoluto do território do descanso eterno, um domínio de proporções infinitas. Mas aqui vai uma pergunta pra você, meu jovem gafanhoto, minha jovem gafanhota. Você acha que o Jin-Woo realmente mereceu esse tanto de poder? Ou ele só deu sorte por ser protagonista? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.